Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje, vou apresentar para vocês aqui um projeto bem legal de energia solar off-grid, projeto com 3 painéis de 540 watts. Então vou mostrar para vocês aqui todo o dimensionamento aí desse projeto e como fazer todas as ligações passo a passo. Então já aproveita, deixa esse like para fortalecer. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito nesse canal, aproveita essa oportunidade, clica logo aí nesse botão inscreva-se, marque também o sininho para receber sempre notificações de quando eu posto os vídeos. E vamos lá aprender aí como fazer a montagem desse sistema de energia solar off-grid. Eu vou iniciar aqui a apresentação aí desse projeto de energia solar off-grid. Para iniciar, mostrar aqui para vocês que vamos utilizar 3 painéis solares de 540 watts. Vamos usar para esse sistema 4 baterias de 150 ampere-hora. Vamos utilizar também para a montagem aqui a ligação desses painéis e fornecer corrente para essas baterias, um controlador de carga MPPT real de 60 amperes. Nesse caso aqui eu estou utilizando de exemplo o controlador de carga OMR antigo, 60 amperes. Agora eu vou falar para vocês aqui um pouco a respeito do banco de baterias, desse dimensionamento, por que dessas 4 baterias, ou também se você pode utilizar baterias diferentes. Esse sistema ele será em 24 volts, então para esse controlador de carga aqui de 60 amperes, ele suporta entregar para o sistema, para as baterias, até 1440 watts. E nesse caso aqui vamos utilizar 1620 watts, então já fazendo um oversize, porém esse valor está dentro aí do padrão aceitável para esse controlador de carga. Terá uma pequena perda quando terá os picos de geração, que será compensado quando estiver naqueles períodos de baixa geração, por ter esse pouquinho a mais de potência dos painéis. Então agora eu vou explicar para vocês o dimensionamento aqui desse banco de baterias e depois eu volto para a gente fazer aqui as ligações passo a passo. Pronto, pessoal, aqui eu vou explicar para vocês um pouco aqui a respeito de como fazer o dimensionamento da quantidade de painéis para a quantidade de baterias que você tem no sistema. Então eu já começo explicando para vocês aqui a respeito das tensões de carga para banco de baterias. Se o banco de baterias for em 12 volts, por exemplo, a tensão necessária para que as baterias carreguem é 14,4 volts. No caso da gente aqui, desse projeto que vai ser em 24 volts, teremos que ter uma tensão de 28,8 volts. E se o banco de baterias for em 48 volts, é necessário uma tensão de 56,7 volts para que elas carreguem. Aí eu vou falar para vocês aqui, a corrente mínima necessária para que você carregue um banco de baterias é 10% desse valor total dela. Se eu tenho um banco de baterias, a exemplo desse daqui, ó, de 220 ampere-hora, pois as baterias aqui no caso, para formar 24 volts, seriam ligados em série, né, somaria a tensão e permaneceria a corrente. Então, um banco com 220 ampere-horas, né, eu precisaria, no caso, de 22 amperes, que é 10%. Isso é o valor mínimo para que elas carreguem. Esse valor pode variar aí entre 10% e 20%. Temos também, pessoal, aqui um fator de segurança que a gente vai aplicar aqui nesse cálculo, que fica ali entre 1,2% e 1,3%, 20% ou 30%, que é para você aplicar nesse cálculo para compensar as perdas da geração dos painéis. Então é sempre importante. Então esse valor aqui, o FS de 1,3, é uma constante que eu vou utilizar aqui nesse cálculo. Então, pessoal, vamos lá. No caso aqui, ó, das 4 baterias de 150 ampere-hora, então eu tenho um banco aqui de 300 ampere-hora. Como falei para vocês, né, as ligações de baterias em série, somamos a tensão e permanece a mesma corrente. Então vamos dizer aqui, ó, que a gente tem, vamos ligar essas 2 baterias em paralelo, então somaremos 300 amperes. Ligaremos também essas outras 2 aqui em paralelo, também 300 amperes. Quando a gente faz a série aqui, os bancos que eram de 12 volts ficam em 24 volts e a corrente vai permanecer aqui os 300 amperes, certo? Não soma, né? 300 amperes desse lado, 300 amperes desse lado, o que vai somar vai ser a tensão, a corrente permanece a mesma. E esses 10% aí é 30 ampere-hora. Então agora faremos o cálculo para a gente ver aqui quanto de painéis que é necessário para que carregue essas baterias com eficiência. Então, pessoal, pegamos aqui, ó, os 30 ampere-hora vezes a tensão que é necessária para carregar o banco de baterias, que em 24 volts é 28,8 volts. Então temos aqui um valor de potência que seria suficiente para carregar essas baterias se fosse, né, um valor constante. Se não tivesse perdas, precisaríamos apenas de 864 watts. Como temos essas perdas durante a geração, então acrescentamos aqui esse valor de 1,3%, que representa 30% a mais de potência de painéis. Então aqui, ó, 864 watts, que foi encontrado aqui, vezes esse 1,3, que é aqui os 30%,
Então precisaremos aqui, ó, com um valor corrigido de 1.123 watts, que é para carregar essas baterias com eficiência. Então, resumindo, 1.123 watts para carregar essas baterias, e ao mesmo tempo que você vai estar carregando elas ali naquele período pela manhã, então você pode estar utilizando de equipamento no seu sistema 497 watts, pois eu peguei aqui o valor total, que a gente vai utilizar lá de painéis 1.620 watts, menos 1.123 watts. Então, os 1.123 watts para carregar as baterias, e o que sobrou aqui, a gente pode estar utilizando de equipamentos, de potência de equipamentos ao mesmo tempo que elas carregam. E lá por volta do meio-dia, 1h da tarde, quando essas baterias vão estar totalmente carregadas, aí sim você pode estar utilizando mais potência no seu sistema. Eu recomendo aqui, para esse sistema que a gente vai utilizar lá, aquele inversor que eu vou mostrar para vocês, que é no mínimo um inversor de 1.500 watts, então para esse sistema aqui é legal utilizar no máximo aí 1.200 watts contínuos e 1.500 watts ali por no máximo 5 minutos, que é o recomendado pelo inversor. Claro, se você quiser utilizar um inversor de maior potência, fica legal. E voltando para essa parte aqui, pessoal, vou explicar para vocês agora como você utilizar o seu banco de baterias no final de tarde e início de noite, ali quando não tiver mais geração dos painéis. Para você utilizar ela descarregando aí no regime em C20. Então você vai dividir esse valor total do banco de baterias, que é os 300 Ah, vai dividir por 20. Então 300 Ah dividido por 20, temos 15 Ah. Transformando esse valor de 15 amperes para potência, né, potência de equipamentos, o quanto você vai poder utilizar. Então vamos multiplicar aqui, ó, 15 Ah vezes 24 volts, que é a tensão nominal do banco de baterias. Então chegamos a uma potência aqui de 360 watts. E se você quiser ter um pouco mais de autonomia com essas baterias, vamos dizer que você usa metade dessa potência. Você vai usar, em vez de 360 watts, você vai usar 180 watts. Então você terá uma autonomia estimada de 12 horas. Aqui também tem o cálculo, caso você não queira utilizar essas 4 baterias de 150 amperes, você pode utilizar também para esse sistema 2 baterias de 220 amperes. Então aqui está todo esse cálculo que eu falei para vocês, não vou falar aqui para não estender muito esse vídeo, e também você pode aí usar até baterias, 4 baterias de 180 amperes, que também fica legal para esse sistema. Vou deixar também, pessoal, aqui ó, a descrição de todos os equipamentos que estão utilizando aqui nesse sistema, para que depois você possa baixar esse arquivo e fazer consulta, ou até mesmo montar o seu projetinho de acordo com esses equipamentos. Voltando aqui para o nosso projeto, então a ligação dessas baterias, como falei para vocês, esse sistema será em 24 volts. Então vamos fazer a ligação aqui das baterias em série e paralelo. Primeiro eu vou ligar as baterias aqui, 2 e 2 baterias em paralelo, e depois fazer a série delas. Então primeiro eu pego aqui, ó, positivo dessa bateria, ligo ao positivo dessa outra, pego o negativo dessa bateria, ligo ao negativo aqui dessa outra aqui de cima, venho para esse outro lado e faço a mesma coisa, positivo dessa bateria ao positivo dessa outra, e negativo dessa bateria ao negativo dessa outra. Então nesse caso aqui temos 2 conjuntos de baterias, de 2 baterias ligadas em paralelo, e agora sim é que eu venho aqui e faço a série aqui, ó, entre o negativo desse primeiro conjunto com o positivo desse segundo conjunto. Esses cabos aqui, pessoal, eu vou utilizar cabos aqui de 25 milímetros. Se você quiser dar uma reforçada aqui nessa série, colocar cabo maior, 35 milímetros, ou você quer reforçar aqui, quer colocar 2 cabos de 25 milímetros, fica legal também, certo? Então, nesse caso agora, né, é um conjunto de baterias ligados em série e paralelo, formando 24 volts aqui, ó, nessa parte, onde tem o positivo que sai desse lado, e aqui o negativo que sai desse lado. Seguindo aqui, vamos utilizar barramentos de cobre para a gente organizar aqui essa ligação. Então vamos pegar aqui o positivo, né, desse lado, vamos levar até aqui o barramento de cobre positivo, vamos pegar aqui o negativo desse lado e levar até esse barramento aqui de cobre, o negativo. Como falei para vocês, esses cabos serão aí de 25 milímetros, que suportam em torno ali dos 89 amperes. Seguindo aqui com as ligações, vamos precisar de um disjuntor para que a gente ligue aqui esse banco de baterias até o controlador de carga. Esse disjuntor aqui eu sempre uso ele com a capacidade de corrente acima da capacidade aqui que o controlador de carga ele pode fornecer. Ele funciona mais como uma chave liga e desliga, certo? Para que facilite numa manutenção que você venha a dar nesse sistema. Ele não está como proteção aqui contra sobrecarga, até porque que não é legal esse disjuntor desarmar e o controlador de carga ficar sendo alimentado aqui pelos painéis. Ele pode vir a queimar. Então por isso que
Se esse controlador de carga aqui é de 60 amperes, eu vou estar utilizando esse disjuntor DC bipolar de 63 amperes. Continuando aqui com as ligações, eu vou pegar aqui o positivo, o barramento positivo e vou levar até ele, e pegar o negativo e vou levar também até esse disjuntor. Esses cabos aqui, eles serão de 16 milímetros, que suportam até 66 amperes. Seguindo com as ligações, na parte de cima do disjuntor para chegar no controlador de carga, esses controladores de carga aqui por MR antigo, ele tem 2 bornes para o positivo dos painéis, 2 bornes para o negativo dos painéis, assim como também 2 bornes para o positivo das baterias e 2 bornes para o negativo das baterias. Então utilizamos aqui 2 cabos positivos e 2 cabos negativos. Esses cabos aqui, eles serão de 6 milímetros, então um par de cabo negativo mais outro par de cabo positivo ligando nesse controlador de carga. É importante, sempre eu falo para vocês, que quando vocês estiverem fazendo essa ligação, que esse disjuntor aqui ele esteja na posição de desligado. Você só ligue ele depois que você concluir aqui esse passo aqui completo da ligação. Aí nesse momento sim você poderia ligar aqui nesse disjuntor para que o controlador de carga reconheça a tensão de trabalho dele. Aí a partir desse momento é que você pode vir fazer a ligação dos painéis e chegar até o controlador de carga. Então vamos ver como é que vamos ligar esses 3 painéis de 540 watts nesse controlador de carga, como será o arranjo aqui desses painéis. A ligação aqui desses painéis será em paralelo, certo? Não fica legal aqui a gente ligar em série. Se a gente fosse ligar eles aqui em série, pela tensão deles, a tensão em circuito aberto, a tensão VOC, então que fica próximo aqui dos 50 volts, ele vai ultrapassar muito a tensão máxima que o controlador de carga aqui suporta, que para 24 volts esse controlador de carga suporta no máximo 105 volts. Então a ligação correta é ligar esses painéis em paralelo e até ele terá uma melhor eficiência por isso. E quando for fazer a conversão na tensão que vai receber aqui dos painéis para carregar as baterias, a diferença não é muito, então tem menos perdas. Então vou mostrar para vocês agora como fazer essa ligação em paralelo. Então vamos pegar aqui os positivos, vamos pegar o positivo desse primeiro painel, pegar o positivo desse segundo painel, positivo desse terceiro painel, vamos juntar eles aqui e fazer o fechamento deles com o conector MC4 de 3 vias. Esses terminais que saem dos painéis são os machos e esse conector MC4 aqui de 3 vias é o conector MC4 fêmea. Vamos pegar agora os negativos, pegar o negativo aqui desse primeiro painel, o negativo do segundo painel, e o negativo do terceiro painel e vamos juntar todos eles com o conector MC4 em Y de 3 vias. Aqui os conectores que saem dos painéis são os fêmeas e esse conector aqui é o macho. Então pessoal, nessa ligação aqui, somamos o valor de corrente de cada um desses painéis, mas vai permanecer o mesmo valor de tensão. Então fica legal para ligar aí nesse controlador de carga. Seguindo aqui com essas ligações, vai precisar também de um disjuntor DC aqui entre os painéis e o controlador de carga. E esse disjuntor será um disjuntor de 40 amperes. Então vamos passar aqui positivo e negativo por esse disjuntor. Esses cabos serão de 6 milímetros, que suportam em média aí os 36 amperes. Seguindo aqui com as ligações após o disjuntor, então vamos pegar positivo e o negativo e vamos levar também até o controlador de carga. E esses cabos, como falei para vocês, é os de 6 milímetros. É importante também utilizar para proteção aí desse sistema, proteção contra surtos, contra as descargas atmosféricas provocadas por raios, é legal a gente utilizar um DPS de corrente contínua. Então sempre recomendo que vocês utilizem para sistemas de energia solar off-grid esse DPS aqui da Clamper Solar de 150 volts e 40 kA. É o DPS mais indicado para esse sistema. Esses DPS com tensão superiores a esses valores são para outros tipos de ligação, para inversores híbridos, que trabalham com string de painéis em série com tensão maior, dependendo da tensão que você vai usar, ou até mesmo sistemas de energia solar on-grid. Tem muitos DPS aí que eu vejo o pessoal utilizando de 1000 volts, de 700 volts, de 500 volts. Então, se você não comprou ainda o DPS, preste atenção quando você for comprar. Aqui no Brasil, a gente tem essa marca aí da Clamper Solar, que são os DPS mais indicados, e para os sistemas de energia solar off-grid é esse daqui, Clamper Solar de 150 volts, 40 kA. Muitas pessoas têm dúvida aqui na ligação dele. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer essa ligação desse DPS no sistema de energia solar off-grid. Então a ligação dele aqui, pessoal, será após esse disjuntor aqui, que desce dos painéis. Então eu vou pegar positivo
e vou levar até o positivo aqui do DPS. Vou pegar aqui o negativo e vai até o negativo do DPS. E esse DPS aqui, ó, as entradas dele e saída é tudo aqui em cima. A saída é aqui, ó, esse borne central é onde será conectado aqui o cabo terra. Então conectamos o cabo terra, vai até um barramento aqui onde será feito todas as junções dos cabos terra de todo o sistema. E daqui a gente vai sair depois com um cabo para ligar ao sistema de aterramento, onde tem as hastes. Aqui nesse caso eu estou utilizando o sistema de aterramento básico, fazendo aqui essa demonstração com 3 hastes de 2 metros, 3 hastes de cobre de 2 metros, e o espaçamento entre elas, o espaçamento mínimo de 2 metros. Claro, se você tiver um terreno maior, você pode colocar esse distanciamento maior entre as hastes, que ficará melhor ainda. Então, seguindo aqui, vamos pegar um cabo desse pequeno barramento e levar até esse sistema de aterramento aqui, até essas hastes. E esse cabo aqui, ele será de 6 milímetros, que ele sempre vai acompanhar na instalação aqui esses cabos que você vai utilizar aqui dos painéis. Então a mesma bitola que você vai utilizar nesses cabos dos painéis é a mesma bitola que você vai utilizar aqui nesse sistema de aterramento. É importantíssimo também você fazer o aterramento da estrutura dos painéis. Então passar um cabo de aterramento aí pela parte metálica dos painéis e descer com ele até esse barramento aqui. Esses cabos também serão de 6 milímetros. Também é legal fazer o aterramento aqui do borne negativo, para que todo o sistema aqui, o borne negativo, ele esteja aterrado. Porém, esse aterramento aqui ele não é obrigatório. É caso você queira para dar uma proteção maior no seu sistema. E tem casos que acontecem, às vezes, do inversor ele dá um retorno de corrente alternada. Então aqui é uma forma de proteger suas baterias, seus equipamentos e evitar que você leve choques acidentais. Mas é de sua preferência, não é obrigatório. Seguindo aqui, vou mostrar para vocês agora o inversor que a gente vai utilizar para esse sistema. Então, inversor de onda senoidal pura de pelo menos 1.500 watts reais. Aqui poderia ser um inversor bem maior. Isso aqui também fica de sua preferência. Para a ligação aqui dele, temos que utilizar também um disjuntor para que ele fique aqui entre o banco de baterias e o inversor. E esse disjuntor aqui ele será um disjuntor de 63 amperes. Isso, pessoal, dimensionado tudo de acordo com o que eu falei para vocês, que a gente pode estar utilizando aí nesse sistema em torno de 1.200 watts ali em regime contínuo e os 1.500 watts ali durante 5 minutos, que é o que esse inversor aqui ele vai suportar, certo? E picos, né, esse inversor ele suporta até quase 3.000 watts aí de picos, sem problema nenhum. E os disjuntores tranquilamente também suportam esses picos. Então esse disjuntor aqui ele será um disjuntor DC bipolar de 63 amperes. Seguindo aqui com as ligações, vamos pegar aqui o positivo do barramento positivo e pegar outro cabo aqui do barramento negativo. Esses cabos serão de 16 milímetros, que suportarão aí, como falei para vocês, até em torno ali dos 66 amperes. Seguindo aqui com as ligações, pegaremos um cabo aqui negativo, ligaremos até o borne negativo do inversor e pegaremos um cabo positivo, ligando até o borne positivo do inversor. Da mesma forma aqui, da parte de baixo, esses cabos também serão de 16 milímetros. A parte de corrente alternada, na saída agora desse inversor, a gente vai ter que utilizar também um disjuntor para proteção aí das cargas. Vamos utilizar aqui ó, um disjuntor bipolar, porque na grande maioria desses inversores, a saída deles são 2 fases. Então, quando você for fazer uma manutenção, é legal você seccionar aqui logo as 2 fases. Então, vamos utilizar esse disjuntor aqui. Aqui na saída a gente pode utilizar cabos de 2,5 milímetros, que suportam em torno ali de 21, 22 amperes, que já são esses cabos que a gente utiliza nas tomadas da nossa residência, suportam esse valor de corrente tranquilamente. E o valor de corrente aqui para esse disjuntor vai depender do tipo de inversor que você vai utilizar. Se você vai utilizar ele com saída em 110 volts, você utiliza aqui um disjuntor bipolar de corrente alternada esse, de 16 amperes. Se você for utilizar um inversor desse com saída em 220 volts, então você utiliza um disjuntor bipolar AC de 10 amperes. Seguindo aqui, pessoal, simbolizando aqui ó, as tomadas da sua residência, então vamos seguir aqui com a ligação, né? Saindo fase a fase, chegando na tomada, e o aterramento aí dessas tomadas, você pode utilizar aquele aterramento padrão que já tem, certo? Que é o da concessionária, ou se você quiser também fazer um sistema aqui ó, independente de aterramento, para colocar para essas tomadas também fica legal. Beleza, pessoal? Aqui mais uma vez o cálculo de dimensionamento do banco de baterias e também aqui a descrição de todos os equipamentos que são usados nesse sistema. Vou deixar todos esses arquivos em PDF e deixar o link disponível para que você baixe eles, para que você faça o download
para uma consulta, ou mesmo se você quiser utilizar de exemplo esse sistema aqui, ou mesmo se você quiser utilizar de exemplo e montar o seu sistema de energia solar off-grid. Então o link vai estar na descrição aqui do vídeo e também no comentário fixo. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí para fortalecer. Se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento também, essa oportunidade. Clique no botão aí, inscreva-se, marque também a opção de sininho para você receber sempre notificações de quando eu postar os vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.